Queridos meus amados irmãos, da paz de Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Quero saudar a todos, amados irmãos, no nome de Jesus. Agradecer a Deus por este dia que Ele tem nos providenciado e também desejar a linda mensagem que nós vamos poder transmitir ao seu coração. Temos sim a nossa mensagem em 2 Reis, capítulo 6, versículo 7. 2 Reis, capítulo 6, versículo 1 a 7. Amém? Deus possa abençoar. Eliseu faz flutuar o ferro de um machado. E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: Eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Vamos, pois, até ao Jordão e tomemos de lá, cada um de nós, uma viga, e façamos-nos ali um lugar para habitar ali. E disse ele: Ide. E disse: Serve-te de ires com os teus servos. E disse: Eu irei. E foi com eles, e chegando eles ao Jordão, cortaram a madeira. E sucedeu que, derribando um deles uma viga, o ferro caiu na água e clamou e disse: Ai, meu senhor, porque era emprestado. E disse o homem de Deus: Onde caiu? E mostrando-lhe ele o lugar, cortou o pau e o lançou ali e fez nadar o ferro. E disse: Levanta-o então. E ele estendeu a sua mão e o tomou. Amém? Queridos meus amados, estamos neste livro, 2 Reis. Nós conhecemos que o autor deste livro praticamente é desconhecido, mas as outras autorias dizem que atribui-se a Jeremias, o qual como o escritor deste segundo livro de 2 Reis. E provavelmente no seu local onde ele escreveu foi em Israel, em Judá, é o lugar onde ele escreveu. E também temos o ano em que ele escreveu. Praticamente o livro foi escrito a um determinado num período de 560 a 550 anos antes de Cristo. Então encontramos a sua inscrição. Neste detalhe nós encontramos esta mensagem tão riquíssima, que também, sem esquecer o seu significado, que o significado deste livro significa o relato sobre reis, o relato dos reis. Então encontramos este livro escrito a um determinado dos discípulos estavam naquele espaço, naquele local, e eles viram que o espaço onde eles estão é um pequeno, é um lugar estreito. A necessidade que tinham era de que aumentar a dependência, ser mais grande. Surge então uma ideia de poder saírem alguns discípulos para até perto do rio Jordão, ir cortar algumas vigas, algumas madeiras, para poder construir um novo alpendre que poderia caber ao longo do seu ministério. Muitas pessoas poderiam frequentar os ensinos naquele local. Então, estava ali a um dos discípulos, após a chegada, começaram a cortar as vigas. A Bíblia diz que um deles, quando cortava, ele cortava com pressa, com maior força e sem controlar o instrumento do machado que ele estava com na mão. Então a Bíblia diz que de repente o machado se soltou, caiu no rio, caiu dentro da água. Então ele clamou: Ai! O machado era emprestado. A primeira preocupação, o que o discípulo pensou quando o machado caiu nas águas, é que ele disse: Ai, o machado era emprestado. Ele lembrou que o machado foi emprestado. Então chamaram o homem de Deus, veio e lhes perguntou: aonde que caiu esse machado? Então o discípulo, o servo, indicou. Então a Bíblia diz que
o profeta Eliseu fez flutuar uma vara dentro daquela água e o achou e disse: estenda a sua mão e toque, traz. Queridos amados, é uma mensagem que nos incentiva dentro do nosso coração, uma mensagem que nos faz lembrar os momentos difíceis das nossas vidas, mensagem que nos deixa nós irmos até ao arrependimento. O versículo que me deixa claro nesse sentido é que o discípulo lembrou que o machado era emprestado. O que ele faz? Ele grita: ai, meu Senhor! Ai, meu Senhor, porque era emprestado. A única coisa, a única preocupação, ele não se lembra dos esforços que ele já tinha dobrado no serviço. Ele não se lembra da emergência que ele tinha ao cortar as estacas. Mas ele se lembra no momento em que a situação acontece. Era emprestado. Não era dele. O machado era emprestado. Meus irmãos, o machado naquele período era um instrumento raro e que custava muito dinheiro. E aqui nós vamos fazer uma comparação entre o machado e a vida que você tem, a vida que Deus te deu, colocou no seu corpo. Nós temos essa caixa, esse todo quadro do corpo. A Bíblia diz que o homem foi criado na imagem e semelhança de Deus, com certeza. Mas o homem também, a Bíblia diz que veio do pó da terra. Deus fez o homem do pó da terra. E aí, depois de ter feito o homem de pó da terra, em forma de um boneco, em forma de uma imagem, mas sem nenhum movimento. Então Deus diz a palavra que ele sobrou um fôlego, criou um fôlego para nas narinas do homem. E aí o homem ganhou alma vivente, tornou tendo vida. Isto quer dizer de que o homem foi concedido uma vida que provinha na presença de Deus. E que muitas das vezes a vida que nós temos, gozamos, usamos, julgamos que é da nossa força, dobramos a nossa consciência, que nós usamos a nossa própria força. Creia e entenda, querido amado, agora, que a vida que nós gozamos, emprestamos, a nossa vida é passageira. Você um dia vai passar, o Senhor vai tomar, vai levar, vai buscar. Isso que Ele colocou, que te faz você hoje sorrir, que te faz você hoje alegrar-se, que te faz você hoje andar, pular e manifestar-se em diferentes maneiras. Então o Senhor, Ele vai tirar. O conselho que nós queremos transmitir ao caro ouvinte é que usa bem aquilo que Deus tocou na sua vida. Usa bem. Lembre-te que um dia Ele vai tirar deste castiçal. Nós podemos aprovar essa mensagem em Apocalipse também, capítulo 2, versículo 5. Podemos chegar lá, observarmos essa deliciosa mensagem nesta manhã, caro ouvinte. Uma mensagem muito encorajadora, né? Uma mensagem muito encorajadora que vai poder nos ajudar no entender dessa mensagem. Capítulo 2, versículo 5. Apocalipse, capítulo 2, versículo 5. O que diz ela a palavra? Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quanto não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. É um chamado do arrependimento, meu querido. Lembre-se de onde que você caiu. Lembre-se de onde que você desviou-se com o seu Criador. Lembre-se o que não te faz você sorrir diante de Deus. Lembre-se do que você não te faz ficar feliz dentro da sua família, dentro da sua casa. Lembre-se corretamente e claramente que o pecado traz-nos uma consequência, tristeza, dor, sofrimento dentro das nossas vidas.
mas a alegria total é manifestada por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. A alegria é manifestada em Jesus Cristo. E se nós termos esse Jesus, confessando os nossos pecados, teremos uma alegria eterna, segundo a palavra, quanto o Senhor vem nos buscar nessa terra. Gozaremos um lugar mais privilegiado, um lugar mais adequado, um lugar mais bonito, lindo, lugar de ouro, onde os homens vão poder viver. Querido amado, eu te encorajo e eu te entrego esta oração, esta mensagem, neste dia, que o Senhor possa te conceder vida e saúde no nome de Jesus. E Deus abençoe a sua família e a sua casa. Amém? Deus te abençoe.